Muito bem, então, bem-vindos novamente, bem-vindas. Depois, de termos feito esta breve introdução sobre a, a cidade de Corinto, né, a cidade portuária, uma cidade muito grande, capital da Acaia, né, e onde Paulo esteve, portanto, na sua segunda, na sua primeira viagem missionária que atravessou a Europa, segunda viagem missionária segundo os escritos lucanos, chegando ali em Corinto, depois de ter passado por Filipe, fundado a igreja, a comunidade aos filipenses, passado por Bereia, por Tessalônica, passado depois também por Atenas, na Grécia, chega a Corinto, e como a gente viu precedentemente, nos Atos Apóstolos, capítulo 18, se descreve mais ou menos como que se deu a evangelização naquela cidade. E também os artefatos arqueológicos que nos ajudam a datar essa sua presença na cidade de Corinto, isto é, mais especificamente que nós citamos, o decreto do imperador Cláudio, do ano 51, que expulsa os judeus de Roma, e por isso Paulo se encontra com Áquila e Priscila aí em Corinto, vindo, portanto, desse decreto, saindo de Roma. E depois o encontro de Paulo com o governador da Caia, Galião, também em Corinto, descrito lá no capítulo 18 dos Atos dos Apóstolos, e a inscrição de Delfos, que nos dá a informação de que ele, Galião, foi eleito, escolhido como governador da Caia, exatamente no ano 52. Então, Paulo teria ficado ali para fundar a cidade, mais ou menos 2 anos e meio, ao que tudo indica. E uma igreja, portanto, fundada por ele, a partir da conversão de membros da sinagoga, como a gente viu, o próprio chefe da sinagoga, Crispo, depois Sóstenes, que foi substituto, mais tarde, no Novo Testamento, veremos que Sóstenes também se converterá ao cristianismo e outros cristãos, tantos de Corinto, que são mencionados por Paulo quando ele escreverá, alguns anos mais tarde, a carta aos Romanos, também estando em Corinto, mencionando inclusive Erasto, que era o ecônomo da cidade de Corinto. Falamos também um pouco sobre essa cidade muito grande, com quase meio milhão de habitantes, com muitos templos dedicados aos deuses, Apolo na Cidade Baixa, na Acro Corinto também, um templo dedicado a uma deusa com um culto orgiástico, as hieródulas, as sacerdotisas sagradas, que a propósito eram confundidas quando estampavam a cabeça, era um gesto para convidar os homens para poder fazer esses gestos orgiásticos no templo, e é por isso que Paulo, nessa carta aqui, vai dizer para as mulheres cobrirem a cabeça. Então, não como a gente vai ver, não será uma indicação universal. As indicações que Paulo dá nas suas cartas, às vezes são entre aspas, avisos paroquiais, servem para aquela igreja e não para outra. O fato das mulheres cobrirem a cabeça, a propósito, se sabem, várias igrejas, a congregação cristã no Brasil, por exemplo, e outras igrejas evangélicas, as mulheres na igreja sentam separadas dos homens e colocam um véu na cabeça, e se assentam, porque está na Bíblia, etc. Mas é uma indicação de Paulo à igreja de Corinto exatamente por conta desse problema, que as mulheres poderiam, cristãs, serem confundidas com hieródulas, com sacerdotisas sagradas. Então uma indicação local que serviria muito mais só para esta igreja aqui, não para as outras. Não é um decreto universal para todas as igrejas. Então a igreja de Corinto, como a gente viu, é uma igreja muito rica, de muita gente, portuária, com 2 portos importantes, com uma elite econômica e muita pobreza, com escravos, elite intelectual e outros menos, e uma igreja, portanto, que dará muitos problemas para Paulo, muita preocupação para ele, por conta de divisões internas, de grupinhos, de cá e de lá, e de muitas discussões a respeito do que, de como se comportar numa possível, numa perspectiva de retorno iminente de Jesus. Questão de casamento, questão
se casa, se não se casa, as virgens, as viúvas e tudo mais, problemas da celebração da Eucaristia, problema do comportamento das mulheres, o problema, né, dos muitos dons dados por Cristo à igreja, qual é o dom mais importante. Então, uma igreja realmente complexa. Tanto é assim que a gente tem a primeira e teremos na Bíblia a segunda carta aos Coríntios, né? E como nós também vimos, Paulo, no mínimo, escreveu 4 cartas, né? Porque nessa primeira já menciona uma outra que escreveu, né? No capítulo 5, versículo 9, eu já vos escrevi, cadê essa carta? Não se tem notícia, né? E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, também ele menciona, né? Capítulo 2, perdão, ele diz, eu vos escrevi uma carta em lágrimas, e portanto uma outra carta que também teria escrito. Então, né, no mínimo, Paulo, no mínimo a gente sabe, Paulo escreveu 4 cartas para essa igreja de Corinto. Então, escrevia bastante, porque uma igreja que realmente dava preocupação, satisfação, alegria para ele, mas também muitas preocupações, muitos problemas. Né? Dessas 4, 2 sobreviveram, a segunda e a quarta, né, entraram na nossa Bíblia, a primeira e a terceira provavelmente não foram copiadas, desapareceu e não chegaram até nós. Né? Então, isso para resumir brevemente aquilo que nós, né, conversamos precedentemente como introdução geral da primeira carta aos Coríntios. Então, começamos a ler o texto, né, para entrar mais aprofundadamente naquilo que Paulo diz a esta igreja específica de Corinto. As cartas de Paulo sempre começam, né, com com o chamado, né, proêmio, né, um preâmbulo, onde ele está, é composto, né, da sua autoapresentação, dos seus colaboradores, de uma saudação e de uma ação de graças. As introduções das cartas de Paulo têm esses elementos. Paulo se apresenta, às vezes com colaboradores, faz uma saudação e uma ação de graças, né, antes de passar ao corpo da carta. Quase sempre é assim, porque nem sempre ele apresenta-se com colaboradores. Carta aos Romanos, por exemplo, ele não apresenta nenhum colaborador, apresenta só ele mesmo, né? E em alguns casos, não, em um único caso somente, que é a carta aos Gálatas, Paulo não faz ação de graças, né? Provavelmente por um motivo muito particular, porque Paulo estava um pouquinho desgostoso com os cristãos da Galácia e não apresenta nem ação de graças, vai diretamente no assunto, sem, né, apresentar nenhuma ação de graças, porque nessas ações de graças, Paulo agradece a Deus por benefícios ou por dons que Deus concedeu àquela igreja em particular. Tá? Então, veremos esses elementos. Então, no preâmbulo ou na introdução da carta, a autoapresentação de Paulo com seus colaboradores começa assim: Paulo, chamado a ser apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e Sóstenes, o irmão. Então, ele, né, e Sóstenes, está aí, Sóstenes, né? Nós lemos lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, que ao evangelizar Corinto, né, ele foi na sinagoga, Paulo foi na sinagoga, Crispo, o chefe da sinagoga, se converteu, e é claro, né, convertido ao cristianismo, foi expulso da sinagoga junto com Paulo, e eles colocaram Sóstenes no lugar. E aqui Paulo, né, alguns anos mais tarde, escreveu na carta, né, está junto com o irmão Sócio, quer dizer que o Sócio também depois se converteu, né, ao cristianismo. Então, né, Paulo se apresenta como chamado a ser apóstolo de Cristo por vontade de Deus. Isso é o essencial de Paulo. Paulo, né, em geral, levantará o título de apóstolo depois que ele será criticado por não ser apóstolo. Se você pegar o primeiro livro do Novo Testamento, ou a primeira carta que Paulo escreve, que é o primeiro livro do Novo Testamento, que é a primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo não se apresenta como apóstolo. Ele diz, né, Paulo, etc., né, se apresenta e faz, né, a sua ação de graças pela fé, esperança e a caridade, etc. Os cristãos. Porque eles, talvez não tanto porque ele estava começando, mas porque a sua qualidade de apóstolo não havia sido posta em xeque. Né? Aqui é importante que Paulo se apresente como apóstolo. Por quê? Porque na igreja, como a gente viu recentemente, um dos problemas era aquelas divisões.
Uns que dizem, eu sou de Cefas, outros dizem, eu sou de apóstolo, outros dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Cristo. Então, né, há grupos distintos, né, e esses grupos distintos, Paulo é muito ciumento das igrejas que ele evangelizou. Então, nesse caso, ele se apresenta como apóstolo, porque ele tem autoridade apostólica sobre esta igreja. Quer dizer, né, o que ele está escrevendo deve ser recebido e tido como uma mensagem de um dos apóstolos de Cristo. E para Paulo, o critério essencial para ser apóstolo de Jesus Cristo é ter feito uma experiência com Cristo ressuscitado, ter visto Jesus ressuscitado. Tá? E nesta primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer no capítulo 9: porventura não sou eu apóstolo como os demais apóstolos? Porventura não vi eu o Senhor? Exato, né? Fazendo menção, né, ao seu encontro com Jesus ressuscitado no caminho para Damasco, né, caindo. O texto não diz se é do cavalo, provavelmente é do cavalo, né? Bicicleta não era, carroça talvez, né? Talvez não era, cair na carroça mais difícil, provavelmente é do cavalo, né? O cabelo, alguma coisa. Alguns sugerem que ele caiu, estava andando a pé, tropeçou no topo, né? Mas são hipóteses, é mais provável que seja de cavalo. Então, isso, né? Caiu. Ou, né, também isso, né? Porque ele caiu do mundo que ele tinha construído como fariseu, né? Cujo farisaísmo, a gente falava sobre isso, né, pensava Israel de um certo jeito, e a função salvífica da lei para Israel, né? Então Paulo teve que cair desse seu orgulho de fariseu, praticante, escrupuloso da lei, meticulosamente. A propósito, ele fala disso na carta de Filipenses, capítulo 3, né, dizendo, né, já que vocês, né, se vangloriam, deixem que eu me vanglorie também. Eu sou judeu, filho de hebreu, fariseu, doutor da lei, quanto à lei, irrepreensível, perseguidor da igreja. E aí caiu do cavalo, né? Quer dizer, né, isso era assim. Mas, portanto, né, Paulo se apresenta aqui como apóstolo, né, e nesta carta ele vai apresentar em dois lugares, né, o elemento essencial pelo qual ele é apóstolo, porque ele viu o Senhor. No capítulo 9 ele diz, porventura eu não vi o Senhor ressuscitado, e no capítulo 15, no qual ele vai fazer um elenco das aparições de Jesus ressuscitado. Primeiro apareceu a Cefas, depois a Tiago, depois aos 12, depois a mais de 500 irmãos, e depois apareceu também a mim como uma espécie de abortivo, diz Paulo. Então, apareceu a mim. Então, para Paulo, é o critério definitivo pelo qual ele é apóstolo, porque Jesus lhe apareceu e lhe deu essa missão de ser evangelizador. Então, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. É interessante, né? Na carta aos Gálatas nós veremos, depois da primeira carta aos Coríntios, passaremos para a segunda e depois chegaremos à carta aos Gálatas. Vamos seguir a ordem que está aqui na Bíblia, tá? Para a gente fazer as leituras da carta de Paulo. Na carta aos Gálatas, capítulo 1, Paulo, né? E segundo, ele vai dizer: Deus me separou desde o ventre materno para anunciar o Evangelho do seu Filho Jesus Cristo. Veja como é interessante isso, né? Como que Paulo vai amadurecendo na fé e vai compreendendo a sua existência no mistério da vontade de Deus. Aqui ele fala, resumidamente, Paulo chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Na carta aos Gálatas diz que essa vontade de Deus lhe separou desde o seio materno. Então, a compreensão que Paulo faz, isso é muito bonito, né? Da própria existência no mistério de Deus. Quer dizer, os decretos de Deus são desde toda a eternidade e depois se cumprirá no tempo oportuno. Né? Então, a gente vai compreender os mistérios de Deus mais para frente. Não é que, né, aos poucos a gente vai compreender. Paulo compreenderá mais tarde que ele é separado para o Evangelho desde o ventre materno pelo próprio Deus. Nem mesmo quando ele encontrou com Jesus ressuscitado, ele soube disso. Porque Jesus não falou assim: olha, Paulo, por que me persegue? O meu pai te separou desde o ventre materno para você ser meu discípulo. Não tem essa informação. Então,
Paulo compreenderá isso mais tarde. Então, é um processo de amadurecimento espiritual de Paulo muito grande, né? Eu já falei para vocês isso, né? A carta aos Gálatas já mostra um amadurecimento robusto de Paulo. É ali que ele diz, né, que já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, realmente é uma maturidade tão grande de compreender que o cristão batizado é reconfigurado, é regenerado, como ele diz na carta aos Romanos, né, pelo Espírito Santo, que vai nos configurando e a gente vai permitindo essa configuração de nós mesmos até Cristo, de tal forma que a gente seja uma representação viva de Cristo, outro Cristo. Daí que os padres da igreja, com base, né, na compreensão profunda de Paulo, entendiam dessa forma: o cristão é outro Cristo. Então, isso é muito profundo, né? Isso é o sonho de consumo de qualquer cristão, né? Poder dizer: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, Paulo aqui se apresenta com os elementos, né, essenciais e importantes, porque ele precisa desta autoridade apostólica para poder resolver esse montão de problemas que tem na igreja de Corinto. Portanto, chamado a ser apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, e Sóstenes, o irmão, a igreja de Deus. Aqui é importante, igreja. Veja, né? Paulo vai lidar com uma igreja em Corinto, né, cheia de divisões, e cada um desses grupos se acha a verdadeira igreja de Cristo. Então, Paulo disse: não é um grupo que é representante que é a igreja. A igreja não é a igreja de Paulo, não é a igreja de Cefas, não é a igreja né, desse ou daquele apóstolo, mas é a igreja de Deus. Tá? Paulo e o irmão Sóstenes, o irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, os santos. É assim que Paulo, né, denomina os cristãos, os santos, ou os seguidores do caminho. Nos Atos dos Apóstolos, Lucas recorda-nos essa denominação antiga desde os primeiros cristãos de chamar os discípulos de Jesus de seguidores do caminho. Tá? Cristãos foram chamados assim só mais tarde em Antioquia, depois que Barnabé, né, recuperou Paulo de Tarso e levou para Antioquia, e lá pela primeira vez, segundo os Atos Apóstolos, os cristãos foram chamados de cristãos. Mas esta denominação de cristãos aos cristãos não é criação dos cristãos, tá? É gente de fora que, olhando esse grupo que vive dessa forma, que cultua esse, né, chamado Cristo ressuscitado, é que chamam esse grupo de cristãos. Mas a denominação interna, original, inicial da igreja era os santos ou os seguidores do caminho. Então, os santos, porque o cristão né, o seguidor do caminho é o santificado. Aquele que se torna discípulo de Jesus é santificado. Tá? Então, esse é um elemento importante. E, portanto, né, a santidade da igreja de Cristo, ela é essencial. E os que entram no corpo de Cristo são santificados pelo próprio Cristo. Então, a igreja de Deus é composta pelos batizados que são santificados no mistério de Cristo. Tá? Então, a igreja de Deus que está em Corinto, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus. A santificação é em Cristo Jesus, chamados a ser santos. Então, veja, a santificação não é completa, quer dizer, quando você é batizado, você é santificado. Mas não é a santificação, você é santo, acabou. Já pode fazer uma estátua sua e colocar na igreja, etc. Você é santificado e chamado a ser santo. Então, é o dom da santificação e a vocação para a santidade. E por isso o cristianismo sempre insiste nessa vocação universal à santidade. Todo batizado é santificado em Cristo e tem uma vocação, chamado continuamente a ser santo. Então, esse é um processo de vida que deve ser executado, chamado a ser santos, com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui a saudação, a autoapresentação de Paulo, né, a menção da igreja
e a saudação, graça e paz a vós da parte de Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Os historiadores, pesquisadores, ajuntaram todas as cartas encontradas do primeiro século da era cristã. Não só as da Bíblia, mas fora da Bíblia todas. Era comum no Império Romano escrever carta nesse estilo, tá? De autoapresentação e saudação. E a saudação era com o verbo, o desejo da saúde, tá? Então, o desejo de graça, mas usava o verbo, tá? Usava o verbo e não o substantivo. Paulo faz uma mudança, né, na questão do modelo das cartas da antiguidade e usa o substantivo aqui, né, graça e paz, e ajunta paz logo na frente, a voz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, e diferente das cartas antigas, ele tem uma ação de graças que vem logo na sequência. Dou incessantemente graças a Deus. Estou lendo a minha Bíblia de Jerusalém, mas se você tiver uma Bíblia de produção diferente, é pouquinha diferença certamente, né? Mas aqui, quando se traduz no versículo 4, dou incessantemente graças a Deus, é o verbo eucaristeuei, daí o termo eucaristia, tá? Eucaristia é um substantivo que significa ação de graças e tem um verbo correspondente, eucaristizar ou dar graças. Então, aqui Paulo usa o verbo, né, que tem um correspondente no termo Eucaristia, para dizer, dou graças incessantemente a vós, a Deus, a vosso respeito, em vista da graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Para Paulo tudo é graça, a igreja é graça, todos os dons são graça de Deus. É importante essa ideia de graça, porque um dos assuntos centrais, talvez o mais importante, né, o problema mais grosso que Paulo vai tratar é a questão dos dons. Quer dizer, né, alguns grupos que se consideravam superiores, porque tinham um dom considerado superior aos outros, que era o dom de falar em línguas. Então, Paulo vai dizer que os dons são graças de Deus. E por isso ele está insistindo nessa ideia de graça, já na introdução da carta. E o versículo 5 vai insistir nisso, pois fostes nele, em Cristo Jesus, cumulados de todas as riquezas. Então, as riquezas, os dons, tudo é dado por Cristo Jesus. Ninguém tem motivos para se vangloriar. Todas as da palavra e do conhecimento, acumulado de todas as riquezas, né? E essas riquezas, todas, e aí menciona as da palavra, riqueza de palavra. O que significa riqueza de palavra? É o dom que ele vai tratar, né, específico, que é da glossolalia, o dom da fala. Né? Todas as riquezas, inclusive essa da palavra, e as do conhecimento. Então é uma igreja que se gaba por ter o dom, né, ter grupos ou membros que falam em línguas, o dom da palavra, e uma igreja que se gaba por ter uma elite intelectual e do conhecimento. E Paulo, já na ação de graça, diz: olha, né, dou graças a Deus porque tudo isso é riqueza que vós recebestes. Então veja, a introdução não é estranha ao corpo da carta. Paulo já tem em mente o que ele vai escrever. Como a gente faz a introdução, você vai escrever um texto, escrever, sei lá, um livro, a introdução é a última coisa que você faz. Né? Primeiro você escreve a coisa, depois dá a introdução, porque você já sabe o que vai escrever, às vezes já sabe até o que escrever. Nesse caso aqui, Paulo está antecipando elementos centrais, né, que ele vai tratar depois, especificamente dentro da carta. No versículo 6, na verdade, o testemunho de Cristo tornou-se firme entre vós, em vós, a tal ponto que nenhum dom vos falte. Aí o termo dom, né? O problema da divisão na igreja, porque cada um tem um dom e cada um acha que é superior ao outro, porque esse dom é superior. Então, mencionado aqui, a tal ponto que nenhum dom vos falte a vós que esperais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente tem, né, esse termo de aguardar a revelação. Paulo não fala da parousia, fala do apocalipse, da manifestação de Jesus. Não usa mais o termo parousia, como usou na primeira carta aos Tessalonicenses, que eu mencionei, né, um pouquinho antes. A revelação de nosso Senhor Jesus Cristo.
É Ele também que vos fortalecerá até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa categoria de revelação e o dia de nosso Senhor Jesus Cristo são termos sinonímicos, né, que têm o mesmo valor da parousia do retorno final. O dia de nosso Senhor Jesus Cristo é o dia do seu retorno definitivo. É fiel o dom, é fiel o Deus que irrepreensíveis no dia de nosso, perdão, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, é fiel o Deus que vos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel porque nos chama à koinonia. Esse termo é muito importante, comunhão, o termo grego é koinonia. Koinonia, né? Então, koinonia, né? É um termo importante, né? O próprio os Atos dos Apóstolos falava que, né, diz que os irmãos tinham tudo em comum. Ter tudo em comum é koinonia. É koinonia. Então, aqui Paulo diz, né, que é fiel o Deus que vos chamou à koinonia, ou à comunhão, com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esta koinonia, né, ela deve ser material, a partir das ações, e espiritual, né, a partir também, né, dos sentimentos, etc. Paulo insiste na koinonia, e a koinonia de base, ou a comunhão de base, é com Jesus Cristo. E uma vez que você está em comunhão profunda com Jesus, né, que é cabeça da igreja, você necessariamente estará em comunhão profunda com os irmãos. Veja que a introdução, né, saudação, ação de graças, tudo na carta antecipa temas importantes que Paulo vai tratar depois dentro da sua carta. Né? Então, esse passa, portanto, né, ao corpo da carta, na primeira parte, os partidos na igreja de Cristo, né, versículo 10, eu vos exorto, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo começa assim, é uma coisa séria. Eu vos exorto, Paulo usa sempre esse verbo, né, quase sempre na parte final das suas cartas. Em geral, né, Paulo tem o costume de organizar as suas cartas na primeira parte, uma parte mais doutrinária, mais de ensino, né, de recordar, né, o dom de Deus para a humanidade em Jesus Cristo, a redenção, a constituição da igreja, a caracterização desta realidade nova da salvação, dos tempos escatológicos, pela manifestação do Espírito. Né? Normalmente esses elementos fazem parte do corpo doutrinário na primeira parte das cartas de Paulo. E só na segunda parte é que Paulo passa a exortar a comportamentos mais concretos, né, em concordância com esta nova realidade da qual os cristãos fazem parte. Então, a segunda parte das cartas de Paulo, em geral, são chamadas de parenéticas ou exortativas, porque usa o verbo eu vos exorto, o verbo exortar. Mas na primeira carta aos Coríntios, a gente não tem assim. Paulo já nos inícios, já começa, eu vos exorto, porque, né, os problemas eram borbulhantes na primeira carta, na comunidade de Corinto, e Paulo tem urgência de exortar para, né, a mudança de comportamento e apela para o nome de Jesus. Eu vos exorto, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, guardai a concórdia uns com os outros. Importante essa ideia, e aqui seria, né, o propósito da carta, Paulo falar sobre a concórdia, de sorte que não haja divisão entre vós. Então, a preocupação central, em geral, é assim, né, depois da introdução da carta, que é composta por apresentação de Paulo de colaboradores, né, o endereçamento àquela igreja particular, depois a saudação, graça e paz, depois uma ação de graças, e imediatamente o que vem depois normalmente é chamado de propositio, ou o assunto central, a preocupação central que Paulo tem. Então, se a gente segue essa lógica, né, da distribuição dos textos das cartas paulinas, no versículo 10, então a gente tem essa propositio, ou seja, aquilo que Paulo considera central, tudo que ele vai escrever na sua carta é para tratar disso aqui, isto é, da concórdia uns com os outros, a união dos cristãos.
E é consolador, sabe? Porque, né, às vezes a gente sonha numa igreja, né, que não tenha problemas, né, uma paróquia, sei lá, uma comunidade que não tenha divisão, que não tenha intrigas, que não tenha ciúmes, que não tenha isso, não tenha aquilo. E é consolador a gente saber, né, que já no tempo dos apóstolos, desde o primórdio, quer dizer, então os santos, os que foram santificados em Cristo, que são chamados à santidade, né, vivem nesse processo, inclusive na configuração eclesial. Tá? Então não existe nenhuma igreja que não tenha problemas, dificuldades próprias, né, que todo mundo santificado em Cristo e chamado à santidade deve fazer caminhos aí de crescimento. Pois não. Sim, a igreja de Cristo. Sim. 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 A autoridade apostólica. Sim, a autoridade apostólica, né? Paulo se apresenta. Isso, muito bem. Paulo se apresenta como apóstolo, portanto, né? Chamado por Deus, né? Desde o ventre materno, como dirá na carta aos Gálatas, né? Para esta missão, e portanto ele tem autoridade apostólica, e ele diz: Eu sou apóstolo exatamente da mesma forma que os outros são apóstolos, né? E portanto ele tem autoridade para ensinar, né, corretamente a ortodoxia, isto é, aquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo, a redenção, a salvação, a regeneração, o dom do Espírito, a constituição da igreja. Então, isso é comum em Paulo, quer dizer, esse ensinamento, né, de conteúdo, isto é, o que Deus fez por nós, isso é comum em Paulo. Então, isso aqui, né, ele sempre recorda esse tipo de coisa e depois passará a exortações concretas de acordo com problemas concretos nas igrejas. Então, o fato de igrejas concretas terem histórias diferentes, terem problemas diferentes, não anula a catolicidade, porque todos creem no dom que Deus operou por meio de Jesus Cristo para nós. E, em segundo lugar, que o fato de crer não é suficiente, quer dizer, não basta, não, eu creio, então os problemas não têm problema. Não, os problemas têm problemas, porque somos santificados em Cristo e chamados à santificação. Então, Paulo almeja na sua exortação, e ele apela até em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nessa exortação, para esse crescimento. Quer dizer, as igrejas estão, os cristãos, os batizados, estão em processo de crescimento e de santificação e deve chegar a uma maturidade tal que a igreja seja manifesta publicamente, pura, sem mancha e sem defeito. Assim como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou para torná-la santa, perfeita e irrepreensível, etc. Portanto, a igreja, no seu núcleo, como mistério né, eclesial, como o corpo de Cristo é pura, santa e perfeita, os cristãos enxertados nessa linfa da santidade de Cristo são chamados continuamente à superação disso. Então, Paulo exorta com autoridade apostólica: eu vos exorto. Então, o fato, né, de que as igrejas tenham problemas diferentes é um desafio para que aquela igreja, os membros daquela igreja estejam em processos de crescimento espiritual, porque fazem parte de uma única igreja de Cristo, né, desse mistério de santificação que Deus operou por meio do seu Filho, constituindo esta igreja. Então, a igreja é católica, não porque há uma uniformização geral das mentes, né? E porque são pessoas diferentes, que pensam diferente, e há uma pluralidade também de apóstolos. Né? A gente viu como, né, os apóstolos também tinham certas tendências de configuração de igrejas diferentes. Então, as igrejas, hoje se fala em cristianismos originários, no plural, né, porque, de acordo com o ambiente, o cristianismo floresceu de uma certa modalidade, mas isso sem perder o essencial. No essencial, né, a fé dos crentes, dos discípulos de Cristo é a mesma, e todos estão nesse processo de partilha, de encontro.
isso é importante porque as igrejas logo entenderam isso, porque Paulo escreve essa carta, por exemplo, aos Coríntios, né? Mas depois, e outras cartas para outras igrejas, para outras localidades, com problemas diferentes, dando conselhos diferentes de acordo com realidades diferentes. Mas muito cedo, no máximo década de 70, 80, os cristãos começaram a trocar as cartas de Paulo entre as igrejas e a juntaram essas cartas, copiando-as todas, fazendo um livro só das cartas de Paulo, que é chamado de Corpus Paulinum. E, portanto, é o corpo literário, o conjunto das cartas de Paulo, que passou a circular em todas as igrejas, entendendo que as reflexões, as indicações, as correções, as exortações de Paulo para aquela igreja pode ser útil para aquela e para aquela e para aquela outra igreja, né? Para qualquer uma delas, né? Então, uma indicação disso a gente tem, por exemplo, na carta, né, uma das cartas aos Efésios, né, em que Paulo ordena que essa carta seja lida em outra igreja também. Então, assim, essa circulação, né, de textos mostra que muito cedo a igreja compreendeu que a particularidade de cada uma delas é um elemento subalterno à consciência de pertencer à única igreja, que Paulo chama aqui a igreja de Deus. Quando ele saúda a igreja, ele não diz a igreja que está em Corinto, mas a igreja de Deus que está em Corinto. Então a igreja é una, santa, católica, né, etc., com particularidades históricas bem concretas, né, e que os cristãos, concretamente, com desafios que cada um tem do processo de crescimento espiritual, nesses desafios deverão crescer para manifestar a beleza da igreja. Então, essa questão da martiria ou do testemunho que o cristão dá de Cristo ao mundo não é só pessoal, é também eclesial, o testemunho eclesial. Na medida em que um batizado cresce na santidade, ele se torna um espelho, um vidro transparente que reflete a luz de Cristo e, portanto, manifesta a beleza da Igreja de Cristo. Então, está ligado sim, boa observação, está ligado à questão, à relação entre Igreja Universal e Igreja Particular. Atenção, que a Igreja Universal não é a Igreja de Roma, porque depois Roma se tomará historicamente um lugar especial pela presença dos apóstolos Pedro e Paulo, que para lá foram martirizados, né, e por Pedro ser constituído por Jesus Cristo como o responsável pela sua igreja. Pedro, tu me amas mais do que este? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Né? Então, Jesus, o ressuscitado, confia a Pedro. Né? Primeiro diz, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Depois, reconfirma, após ter negado Jesus 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes, tu me ama, e confia o pastoreio do seu rebanho, do rebanho de Cristo, é confiado a Pedro. Por Pedro ter ido para Roma e lá ter sido martirizado, a igreja de Roma, historicamente, teve um papel importante como referência, mas a ideia de igreja universal e igreja particular não é a relação das igrejas particulares com a igreja de Roma. Se a gente pensa no catolicismo, às vezes se pensa assim, que a diocese é a igreja particular e a igreja universal é a diocese do Papa. A diocese de Roma é a diocese na qual o bispo de Roma é o Papa. Então, assim como nessa arquidiocese tem um bispo, tem um arcebispo, que é responsável. Então, a diocese de Roma tem um bispo responsável, que é o Papa. Então, o Papa, além de ser o bispo de Roma, da igreja, da diocese de Roma, e, portanto, ele faz tudo o que o bispo faz, tem que fazer reunião, e tudo mais, assembleia e tudo mais. Ele também é o responsável pelas igrejas no mundo afora, porque ele é responsável por confirmar os irmãos na fé. Confirma os meus irmãos na fé. Então, a Igreja Universal não é a igreja somente de Roma. A Igreja Universal é a unidade de todas as igrejas, formando a Igreja de Deus. Então, a catolicidade está nisso.
esta união de todas as igrejas. Pois não. Por exemplo, uma questão das peças. Em qualquer lugar do mundo, a Igreja Católica, independente de áreas ocupadas, vai ser uma nem contra a outra. Eu acho que isso é uma organização. Sim, a igreja realmente, né? Graças à Igreja de Roma, né, teve uma organização, a Igreja Ocidental Latina tem uma liturgia organizada, distribuída no calendário cristão, né, de tal forma que se você vai numa celebração aqui, qualquer cristão hoje, em qualquer lugar do mundo, na China, no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer língua, vai, né, estar em comunhão com você, ouvindo, né, mesmos textos da liturgia e tendo esta comunhão. Né? Então, essa comunhão, né, essa koinonia que a gente fala, né, a koinonia com Jesus Cristo, né, passa pela comunhão eclesial, que ela é representada, né, na figura de Pedro, que tem essa, né, responsabilidade pela Igreja Universal. A Igreja Universal não é só a Igreja de Roma, mas é a Igreja de Deus que se faz presente em todas as igrejas particulares. Mas né, vem a teologia da interpretação, né, que mesmo sendo todos os evangelhos, Sim. são pregados pelos padres de várias igrejas, Sim. outras formam, né, outras coisas. Porque dentro da teologia da interpretação, eles lançam outro entendimento para aquele evangelho, para aquela leitura. Sim. Isso é compreendimento da cabeça. Sim. Verdade. Que não faz parte, como eu, Sim. não faz parte da teologia da pregação. E não cito, por exemplo, o bispo lá, o arcebispo de Aparecida, que foi trocado fora. Ele e vários outros, que está cheio de padres e tigela, pregando essas coisas. Sim. A interpretação, essa questão da interpretação, aí já é outra questão, né? A interpretação da tradição já é outra questão, porque, né, do ponto de vista, né, da comunhão com Cristo e com a Igreja, né, a fonte da fé cristã católica é a Escritura e a tradição. E os autênticos intérpretes da palavra de Deus presente na Escritura e na tradição é o magistério. E o que é o magistério? O magistério é o magistério oficial da igreja, né? É o Papa com os bispos que estão em comunhão com o Papa. Né? No cristianismo católico, os presbíteros são colaboradores dos bispos. E, portanto, eles não são ordenados para ensinar o que pensam ou fazer interpretações de acordo com a cabeça. Então, aí, se há divergências de interpretação, aí é responsabilidade do bispo, né, zelar para que os seus colaboradores, que são os presbíteros, né, os diáconos, estejam em profunda comunhão e ensinando a palavra de Deus presente na Escritura e na tradição e legitimamente interpretada pelo magistério. Então, os desvios, né, já são questões aí do ponto de vista pastoral e administrativo que estão debaixo da responsabilidade do episcopo, do bispo. Né? As interpretações variadas, há possibilidade de interpretações variadas? Sim, na medida em que não interfira nos elementos centrais da fé. Então, não é que exista uma uniformização da interpretação. A propósito, né, a senhora comentou a teologia da libertação. A teologia da libertação tem diversas vertentes dela, mas de toda forma, né, quando ela estava no auge, né, o então cardeal Ratzinger, que depois foi o Papa Bento XVI, que era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, né, escreveu, a pedido do Papa João Paulo II, um documento específico sobre a teologia da libertação. Tá? Então, é um documento muito importante, que primeiro diz que todo o evangelho verdadeiro é um evangelho libertador.
porque Cristo morreu para nos libertar do pecado. Né? E depois fez as devidas pontuações, apresentando os limites, né? dessa vertente, né? Limites e perigos dessa interpretação, que poderia levar a desvios, não somente de compreensão do Evangelho, mas colocar em risco a própria salvação. Né? Por quê? Porque a igreja não é uma ONG, um movimento de luta popular, né? Para poder, né? Melhorar a situação social. A igreja pode, inclusive, né? Dar o seu parecer à luz da palavra de Deus sobre questões sociais, econômicas e políticas, não só pode como deve, né? Porque Jesus não chamou todo mundo para a igreja para rezar, mas ele interviu na ordem social. Então, a igreja pode e deve dar esta luz, mas não é competência da igreja solucionar os problemas, né, sociais, econômicos e políticos, nem muito menos tomar partido. Né? A igreja, ela é apartidária, ela é suprapartidária, melhor dizendo. Né? Então, o Papa, né? Então, o cardeal Ratzinger colocou, né, a validade, a contribuição positiva da teologia da libertação, né, que é fundamentalmente de recordar a toda a igreja que a igreja tem uma função de intervenção reflexiva sobre a realidade, mas apresentou também os seus limites. Aí, né, nos elementos concretos, né, havendo divergências de interpretação da tradição, do magistério, etc., né, é de competência do episcopo para a solução dessas divergências. Né? Mas é estabelecido, né, para o cristianismo católico no... Não saberia. Não, um padre lá que até foi da passada da igreja. Não sei se é um padre. Sim. Mas é o que ele foi afastado da igreja justamente por cima dele. Às vezes, né, se houver, né, às vezes há essas intervenções, né, e de cá e de lá, né, os bispos são muito, né, o Júlio, isso, os motivos pelos quais o cardeal, né, o transferiu, houve a transferência de paróquia, etc., né, às vezes são os mais variados possíveis, tá? Às vezes são os mais variados, às vezes não é publicado, tá? Porque são questões de foro interno. Em vários casos, né? Em vários casos é o próprio padre quem pede para ser transferido, porque às vezes encontra em situações melindrosas, às vezes são questões de consciência e às vezes os bispos são massacrados, né, por tomar certas decisões e sem poder dizer o motivo pelos quais está fazendo, mas está fazendo para salvar ou a pessoa que está sendo ameaçada ou muitas outras questões, tá? Então é muito bom a gente ser, né, prudente, né, nesse tipo de, porque a gente realmente não sabe, né, dos motivos, né, pelo qual isso pode acontecer. Então assim, né,